Você viu isso aqui, ó? Uma influenciadora foi presa porque ela forjou um sequestro para poder ter mais relevância nas redes sociais. E você aí, querendo imitar a mãe de rede social, a mãe de Instagram, porque você está achando que você não é uma mãe boa o suficiente. Deixa eu te contar uma coisa. Tem muitas coisas que você vê lá na rede social que elas são só para mostrar para outras pessoas. Aquilo não é a vida real. Provavelmente você já deve ter visto um outro vídeo que eu vou até compartilhar aqui com você, de uma influenciadora que ela é incrível. Ela acorda 4 horas da manhã e simplesmente ela não tem dificuldade nenhuma. A vida dela deve ser muito tranquila para dar conta disso tudo e conseguir ainda ser uma mãe fora da média. Ela deve conseguir cuidar de todas as demandas, de fazer tudo certinho, cuidar do corpo, ter uma casa que é muito luxuosa, que deve custar milhões, e ainda assim ela consegue ser uma mãe fora da média. Acordar 4 horas da manhã, sério? Sério mesmo? Você consegue acordar 4 horas da manhã? Eu acordo às 5 aqui, quase caindo para trás. Então talvez você esteja fazendo uma comparação com uma mãe que é totalmente irreal. Essa mãe que você está vendo, essa comparação que você está fazendo com as pessoas que estão na rede social, simplesmente elas não fazem sentido. E mais ainda, você pode estar se baseando numa realidade que simplesmente não existe, como aquela influenciadora que simplesmente forjou o próprio sequestro para conseguir ter mais relevância. E é exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Agora, se você está tentando ser uma mãe fora da média, você está se sentindo sobrecarregada, cheia de demandas, que você não está dando conta do seu progresso profissional, simplesmente porque você tem muitas demandas dentro de casa, eu tenho que te dizer uma coisa: existem várias coisas que estão contribuindo para isso dar errado, e tem coisas que você não consegue mudar. Uma delas, pelo menos por enquanto que a gente não consegue mudar, é que a nossa sociedade acredita que a mãe tem que cuidar dos filhos e cuidar da casa, enquanto a figura masculina vai ser aquela que simplesmente vai prover a casa e vai ser uma espécie de chefe, uma espécie de rei dentro desse lar, porque ele simplesmente traz os recursos financeiros e, no final das contas, todo o trabalho de cuidado é responsabilidade da mãe. Não sei se você já viu alguma vez do pai estar fazendo uma brincadeira que às vezes nem é muito segura, aí a criança se machuca. Aí a criança vai correndo para o cuidado da mãe. Mas por que ela não fica ali recebendo o cuidado do pai, já que o pai deveria ser também uma figura de atenção e de cuidado primário? Isso é uma construção social que, com o conhecimento, com a igualdade e a equidade, a gente vai conseguir melhorar na nossa sociedade. Mas isso é um trabalho para muito tempo. Então a gente tem que saber o que a gente consegue fazer agora. O que dá para fazer agora? O que a gente consegue fazer agora é ter uma metodologia para que você possa conseguir gerir melhor o seu tempo. E aí você deve estar se perguntando agora: Neri, você vai começar a falar de não sei o que lá, de método, que você vai me vender alguma coisa. Não, hoje eu não vou te vender nada. Aqui eu só quero falar para você como que você pode aplicar algumas regras que são simples e que vão sim fazer você ter um resultado melhor da gestão do seu tempo. Você deve estar vendo aqui esse troféu. Esse troféu aqui eu ganhei numa competição que eu participei em São Paulo do melhor planejamento de gestão de tempo. Então eu posso dizer para você, para dar conta de um trabalho, desse trabalho depois do trabalho, de cuidar de 2 crianças e gerir um lar e prover um lar, sim, a gente precisa de muita produtividade. E eu não sei se eu te falei aí, eu estou muito feliz porque a minha meta de 2025 eu consegui bater. Eu queria pesar menos de 90 quilos e eu consegui. Eu consegui 83 quilos. A próxima meta é 75. E qual a sua? Qual a sua meta? Não quero saber de peso, eu quero saber qual a meta da sua vida. Tem vários momentos, vários lugares da nossa vida que a gente deseja uma meta. Mas para poder conseguir alcançar essa meta, a gente precisa sim de um método, e é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. Mas antes de você vir aqui falar: Neri, mas você vai falar comigo de produtividade. Sim, produtividade, que não tem nada a ver com ler um livro por semana, e correr uma maratona todo mês e acordar todo dia às 5 horas da manhã. Não tem nada a ver com isso. E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Eu quero que você entenda que ter produtividade não é o que vai fazer você se esforçar mais, é o que vai fazer você
ter mais resultado com menos esforço. Me diz uma coisa, você está satisfeita com a vida que você está levando agora? Você está se sentindo uma mãe boa o suficiente? Você está sentindo que você está tendo progresso para poder ajudar as suas crianças a se tornarem os adultos que vão gerir as próprias vidas e também vão querer ter a sua companhia quando eles crescerem? Você está se sentindo assim? Então, deixa eu te contar uma coisa aqui, só um segredinho. Se você está achando que está difícil, então é porque você tem que saber que ser uma mãe boa, ser um pai bom, dá trabalho mesmo. Sabe o que não dá trabalho? Não dá trabalho você pegar o telefone e entregar na mão da criança toda hora. Sabe o que não dá trabalho? É quando a criança estiver chorando, você falar, engole choro. Sabe o que não dá trabalho? É você entregar a sua criança para ser educada pela rede social. Isso não dá trabalho. Agora, se você está aqui, se você está assistindo esse vídeo aqui, é porque você quer progredir. E, sinceramente, existem momentos da vida que a gente se sente insuficiente. Mas você não deve pensar que esses momentos são os momentos de derrota. Muito pelo contrário. Fracasso não é você errar. Fracasso não é você perder. Sabe o que é fracasso? É quando você fala assim, ó, não vou tentar mais. Eu vou fazer igual as outras gerações faziam, que pegavam o chinelo e tacavam nas costas da criança. Se você fizer isso, você está regredindo. A gente sabe hoje que a agressão física, que o tratamento da criança como ser inferior, isso faz mal para a criança. Então, se a gente retroceder, na verdade é a mesma coisa que você largar o Uber e tentar andar de charrete. Não faz o menor sentido. A gente precisa, sim, continuar progredindo, continuar fazendo o nosso melhor para ser a nossa melhor versão para as nossas crianças. Mas para você conseguir fazer isso, eu não vou dizer para você que vai ser num estalo que você vai fazer isso de uma hora para outra. Mas você precisa, sim, adotar um método. O método, ele é muito simples. É muito mais simples do que você imagina. A primeira estratégia que você precisa para priorizar as coisas é ter um depósito de tem que. Você está fazendo alguma coisa séria agora, importante, e simplesmente você esquece daquilo que você está fazendo e você lembra daquele e-mail que era para você ter mandado enquanto você está tomando banho. Caramba, você não vai conseguir mandar o e-mail agora, né? Abre o seu WhatsApp rapidinho e manda um áudio para você, ó, mandar um e-mail para fulano de tal. Coloca ali o seu celular no lugar, continua fazendo o que você estava fazendo. Sabe por quê? Porque quando a gente está fazendo alguma coisa que é importante, o nosso cérebro tenta economizar energia. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer, bom, isso aqui está chato, vamos fazer outra coisa? Isso aqui está difícil, vamos fazer outra coisa? Isso aqui está muito fácil, vamos fazer outra coisa? O cérebro ele fica tentando sair daquele momento ali que é desconfortável para ele, seja porque é fácil, seja porque é difícil, seja porque é monótono. E é exatamente por isso que quando você está tomando banho, você lembra das coisas que você tem que fazer. Quando você está dirigindo, você lembra das coisas que você tem que fazer, porque o seu cérebro está procurando outras coisas para sair daquilo que é desconfortável. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar no seu celular, você vai abrir um grupo do WhatsApp com você mesmo, mandar áudio, ou digitar as coisas que você tem que fazer e não pode fazer agora. Você vai colocar num papelzinho, eu sou do papelzinho, então eu estou cheio de listas aqui, cheio de papéis de anotação. Enquanto eu estou falando com você, tem um monte de coisa anotada aqui, inclusive. Então você vai pegar as coisas que você não pode fazer agora e simplesmente vai anotar para poder fazer num outro momento. E aí você pensa assim, caramba, beleza, anotei aquele monte de coisa que eu tenho que fazer, como que eu vou saber que aquelas coisas ali são de fato importantes para eu poder fazer num determinado momento? E aí eu vou te contar a história de um especialista em produtividade que recebeu um cheque de $25 mil por uma dica que ele deu para o Charlie Schwab. Essa história é antiga, o nome desse especialista é Yves Lee, e ele simplesmente fez o seguinte, o Charlie Schwab falou assim, eu preciso de um negócio para poder melhorar a gestão da minha empresa. Ele é um dos homens mais ricos do mundo na época. E aí o Yves Lee falou o seguinte, eu vou te dar uma dica, eu vou ficar 15 minutos com os seus executivos, e quando a gente terminar, eles vão ser muito mais produtivos. Aí o Charlie Schwab perguntou, mas quanto que é isso? Ele falou, não precisa me pagar nada agora não. Eu vou fazer o método, depois que eu aplicar o método, aí sim, aí você vai tentar utilizar isso e ver se vai ter resultado. Os resultados foram tão bons que o Charlie Schwab deu para o Yves Lee um cheque de $25 mil, que na época representava uma quantidade de dinheiro muito grande. Então tinha muito valor aquela dica de produtividade, e é o que eu vou te dizer agora. Simplesmente você vai chegar no final do seu dia, quando você já decidiu pra caramba, você já passou várias coisas, várias
a etapas do seu dia e você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai anotar as 5 principais coisas que você vai fazer no dia de amanhã. Mas atenção, são as 5 principais coisas que vão te aproximar da sua principal meta, daquilo que você quer para a sua vida. Porque às vezes você confunde produzir com se ocupar. Quando você tem uma rotina, principalmente rotina com filhos, a gente tem muitas coisas que a gente tem que fazer que não é produção. Por exemplo, a minha meta para o final desse ano é pesar menos de 75 quilos com 15% de gordura, ou menos. Então, se eu tenho essa meta, o que é uma atividade de produção para mim? Treinar, dormir, me alimentar bem, isso tudo faz parte da minha meta. Isso faz parte do meu caminho, da minha rota. Então, fazer a minha marmitinha no final do dia para eu poder comer amanhã é uma atividade de produção. Agora, pagar boleto não é atividade de produção. Aí você fala assim, Nery, então eu não vou pagar os boletos e vou deixar todas as contas vencer. Não! Você vai precisar pagar os boletos, mas em vez de você pagar todos os boletos na hora que você acorda, que a sua energia está mais alta, o que você vai fazer? Você vai usar o terceiro pilar do método. Qual é o terceiro pilar do método? É o método molho à campanha. Molho à campanha, você já conhece, você já deve ter aproveitado em algum churrasco. Se você é vegano, você sabe que tomate, cebola e pimentão, você corta um pedacinho e faz lá aquele caldinho que você pode misturar com arroz, com outro alimento. Quando você está fazendo o molho à campanha, eu sou muito bom de cozinhar ovo, mas o molho à campanha eu sei fazer. Você corta a cebola, depois você corta o tomate, depois você corta o pimentão. Junta tudo, tá pronto o molho à campanha. Esse daí eu consigo fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Você corta metade da cebola, depois você corta metade do pimentão, depois corta metade do tomate? Não, né? O que você faz? Você corta toda a cebola, depois todo o tomate, depois todo o pimentão. Então para de fazer as coisas picadinhos, metade de um numa hora, metade de um na outra. Porque você está perdendo produtividade. Você tem que pagar a conta, paga todas as contas logo. Mas eu não tenho dinheiro para pagar agora aquela conta que vai vencer no final do mês. Então programa o pagamento. Eu tenho que sair para fazer compras, eu tenho que comprar coisa no shopping, tenho que comprar coisa no mercado, tenho que comprar coisa em outro lugar. Compra tudo num dia só, porque aí você já ganha tempo. Nele tem coisas que não dá para fazer todo dia, por exemplo, ir para academia, treinar. Não dá para eu treinar o treino da semana toda, 5 dias. Então separa um bloco no seu dia para você poder fazer o autocuidado. Poxa, Nery, eu tenho muita atividade para fazer. Você tem muita atividade para fazer? Deixa eu te fazer uma pergunta. E o Instagram, hein? Quanto tempo você ficou no Instagram? Você consegue ver aí no seu celular, no seu smartphone, quanto tempo você ficou no Instagram? E se você reduzir um pouquinho do tempo no Instagram, será que você vai ter tempo para fazer as coisas que são realmente importantes? Isso é difícil, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Como é que você faz para reduzir o consumo de redes sociais, de coisas que estão gastando a sua energia em vez de fazer você progredir? Você vai fazer o seguinte, você vai reservar a primeira hora do seu dia, que é quando você tem mais energia, e a última hora do seu dia, quando você deveria estar desligando as turbinas para poder descansar, e você vai simplesmente não usar o seu celular nesse momento. A não ser que seja para responder um WhatsApp, para ver alguma coisa na agenda. Mas cuidado para a rede social não te pegar, tá? Que aparece uma notificação para você e você acaba indo para lá, e quando você vê, você está 20 minutos ali e nem sabe o que você estava fazendo na hora. Isso pelo menos acontece comigo. Eu vou mandar uma mensagem para um cliente ou fazer alguma coisa na minha agenda, que eu uso a agenda do Google, quando eu vejo eu estou no Instagram, eu vejo, gente, o que eu vim fazer aqui mesmo? Caraca, eu vim ver a agenda, eu não vi a agenda ainda. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente vai falar num outro momento, num outro vídeo, por que é tão viciante a rede social e por que a gente consegue mudar isso para a gente poder ter mais resultado. 3 pilares do método. Primeiro pilar, defina aquilo que é prioridade. Use o depósito tem que. Segundo, use 5 tarefas para o dia seguinte. Coloca hoje 5 tarefas que você tem que fazer amanhã e termine as tarefas amanhã. Prioriza estas 5 tarefas que você colocou. Nery, eu tenho 20 coisas para fazer. Tenha as 5 prioridades. Comece pelas 5 prioridades. Os demais você vai fazendo em momentos do seu dia. E por último, mas não menos importante, separa o seu dia, a sua semana para fazer coisas que são similares juntas. Assim você vai gastar menos energia de ter que mudar de uma tarefa para mudar para outra. E aí você vai perceber que tudo isso fez com que você
se aproximasse daquilo que você quer para sua vida. Então eu tenho um desafio para você, porque tudo isso que a gente falou, se você não sabe se você vai casar ou vai comprar uma bicicleta, realmente não vai fazer muito sentido. Então você precisa saber o que significa de verdade para você. O que é aquilo que vai fazer você continuar quando todo mundo ia parar? Porque isso sim vai fazer você continuar a fazer as coisas que são chatas, que o seu cérebro não quer que você faça, mas você tem um motivo, você tem um propósito. O que é isso que você quer? Eu tinha, pelo menos por mim, vou falar por mim, eu tinha um objetivo de conseguir ter uma saúde maior. E essa saúde maior passava por eu conseguir ter uma alimentação melhor, para eu conseguir fazer atividades físicas recorrentes, para eu conseguir ter horas de sono suficiente. Então o que eu estabeleci? Eu estabeleci uma meta. A próxima meta é 75 quilos no final de 2026 com 15% de gordura. Essa meta é extremamente específica. A sua meta tem que ser específica. Se a sua meta for, eu quero perder peso, perdeu 100 gramas, funcionou? Eu quero ter mais dinheiro, você ganhou R$1, funcionou? Então tem que ser específico. Quanto que você quer, quanto que é importante para ser suficiente para você. E também é óbvio que tem que ser mensurável. Se você dizer, eu tenho que ser mais feliz. Como é que eu vou saber que você vai ser mais feliz? Então você tem como saber como medir. A minha meta dá para medir, 75 quilos com menos de 15% de gordura no final de 2026. O final de 2026, eu já dei spoiler, é o prazo. Você tem que ter um prazo para fazer, que você fala, não, um dia eu vou pesar, um dia não serve. Tem que ser quando? Quando que você vai conseguir usar? Eu vou conseguir juntar 100 mil reais. Quando? Quando que você vai juntar 100 mil reais? Se for daqui a 10 anos, 100 mil reais é a mesma coisa que 10 mil hoje. Ou menos, a gente não sabe a inflação. Então você tem que ter alguma coisa, algum prazo para poder fazer você andar. E também ela tem que ser uma meta atingível, porque não adianta que eu vou fazer, como a minha filha falou comigo, papai, a próxima meta de peso é 65 quilos. Poxa, filho, eu estava com 83, como é que eu vou chegar a 65? Só se eu começar a cortar pedaço, né? Porque senão não dá. Então a meta atingível para mim hoje, que estou com 79 quilos, é 75. Eu tenho 4 quilos para diminuir até o final do ano, tem bastante tempo. Então dá para eu chegar lá. Agora a pergunta é, essa meta é relevante para mim? Eu vou acordar com vontade de atingir essa meta? Porque se ter 75 quilos com menos de 15% de gordura não for relevante, eu nem queria mesmo. A gente acaba dizendo, nem queria mesmo, porque às vezes você nem queria mesmo. Você nem queria, sei lá, ter o corpo daquela influencer que eu vou até mostrar para você na minha rede social, na minha outra rede social, eu sou Nery Neto, me segue lá. Eu vou mostrar para você como que é irreal você comparar a sua vida com essa influenciadora. Embora seja muito interessante saber que ela tem essa possibilidade de realidade. E o ponto principal é que, nesse vídeo aqui, eu fiz uma abordagem muito breve dessas situações, de como que você pode utilizar esse método para melhorar a sua vida. Então eu preparei 2 materiais que vão te ajudar muito. Um é material escrito, para quem gosta de ler, eu preparei um PDF, ele tá o link aqui na descrição. E eu também fiz um podcast, que é uma conversa falando de tudo que você vai ver no PDF, mas de uma forma conversada, que fica muito mais leve e muito mais fácil de você consumir. Inclusive quando você estiver fazendo seu treino, quando você estiver arrumando alguma gaveta ou de repente até trabalhando em alguma coisa que não precise de muito da sua atenção. Mas antes de terminar, eu queria te fazer um convite. Manda esse vídeo, o link desse vídeo aqui para uma mãe que ela merece se libertar da comparação injusta com as mães de redes sociais. E se você não está inscrito ou inscrita nesse canal ainda, peço que você se inscreva, porque a minha meta relevante é ajudar outras pessoas a conseguir lidar com as crianças sem abrir mão do seu progresso pessoal e profissional. Se a sua missão é ter uma vida leve e produtiva com filhos, você pode ter toda certeza que a minha missão é ajudar você.